Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai e Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai, vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa. Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai e Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá. Bom, Vitor Rio nasceu em Fortaleza, mora há 9 anos em São Paulo, 29 anos, mas tem suas origens familiares em Capistrano, aqui no interior do Ceará, cidade ali no pé da Serra de Baturité. Vitor possui o tipo de trajetória que é uma referência para o Ceará e, enfim, para todo o Brasil. Filho de uma professora da rede pública de Fortaleza e de um vendedor autônomo, foi medalhista na Olimpíadas Brasileiras de Matemática, além de física, astronomia e outras disciplinas. Pela dedicação aos estudos e resultados obtidos nas escolas por onde passou, nas disputas nacionais e internacionais de matemática, recebeu uma bolsa de estudos para cursar administração no prestigiado Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, de São Paulo. Na sequência, fez mestrado em Management na Nova Escola de Negócios em Portugal. Trabalhou no mercado financeiro, abriu alguns negócios, alcançou sucesso financeiro e não esqueceu suas raízes, o que é fundamental. Por isso, fundou a Associação Cactus, como forma de retribuir à sociedade, ao Ceará, aos conterrâneos e aos estudantes mais carentes todas as oportunidades que teve. A Cactus tem como objetivo incentivar alunos de escolas públicas através de Olimpíadas Científicas, intermediação de bolsas de estudo e formação profissional. Em 2023, a Cactus teve mais de 930 mil participantes de escolas públicas em todo o Brasil. O Fox Colóquio tem o prazer de conversar agora com o Vitor Rio, mais um excelente exemplo do quanto o estudo tem valor, por óbvio. E aqui na casa de Vovó Dedé, fizemos aqui antes de começar essa conversa o Dedé Tour, né, que é a visita dos nossos convidados aqui às instalações da casa. Vitor, muito obrigado por sua presença aqui, por essa conversa. Eu tive lá na quarta-feira passada, quinta-feira passada, num evento do que você acabou de fazer aqui em Fortaleza, todo voltado para a educação, e é sempre um prazer o quanto é importante de trajetórias como a sua, que saem aqui do Estado, né, mas que mantém os pés fincados aqui no nosso solo e trabalhando com a educação, porque não se supera pobreza, não se supera nada sem educação. Vitor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e sobre manter as raízes é uma obrigação minha. Estou impressionado com a casa de Vovó Dedé, já tinha escutado falar, mas nunca tinha vindo até aqui e conhecer pessoalmente as pessoas que tiveram a vida transformada por essa instituição e as pessoas que tocam isso, você que faz parte da história, conheci o Wagner agora há pouco, inspira muito. Muito obrigado. Eu queria começar a nossa conversa, Vitor, exatamente com um pouco da tua trajetória. Vamos lá, eu vi que você é oriundo de Capistrano. Capistrano é uma cidade pequena, conheço a cidade. Conhece lá? Conheço, meio de passagem. Eu me lembro que o meu pai ainda existe essa F1000, um F1000, 1983, e tinha um mecânico lá, um funileiro, na verdade, né, que sempre o papai só queria pintar o carro lá. Não, só pinto ali naquele mesmo personagem, e era Capistrano. Por isso que eu fui algumas vezes com ele visitar este personagem, colocar o carro lá para tirar ferrugem, repintar, essas coisas. Por isso que eu conheço. E além de ser muito próximo, né, na minha cidade, sou de Mulungu, que ali é parte do maciço de Baturité, Serra. Na Serra. Vitor, um pouco dessa tua trajetória. Tu veio para cá, para Fortaleza, com que idade? Vi que você estudou no Colégio Militar, depois deve ter sido recrutado pelo Farias Brito, acabou no INSPER, foi para
estudar negócios em Portugal. Fala um pouco dessa trajetória para a gente, Falo, porque com ela é de prazer. referência, ela é importante. São exemplaridades que eu gosto de reproduzir. Toda a minha família é de lá, de Capistrano. E você conhece a cidade de cerca de 20 mil habitantes. A economia da cidade não foge muito ali dos recursos que vêm do FPM. Então, eu lembro que eu criança, o mundo era o que eu via ali em Capistrano. Meu pai falava que eu tinha que ser o advogado ou o médico, porque o médico da cidade era alguém importante. Outra autoridade que tinha na cidade era o padre ali. E o prefeito era um cara bem prestigiado. Então, eu achava que você viver da vida pública era algo que fazia sentido. E os meus pais, eles nasceram lá. Eu não nasci lá, eu nasci em Fortaleza. Mas a minha mãe já É o meu caso também. Eu nasci em Fortaleza, mas me considero lá. Eu me considero de lá. Só vim nascer aqui. Exato. E porque, como é tão próximo, cerca de 100 quilômetros daqui Isso. lá, aí eu, embora passava a semana aqui, todo final de semana eu estava lá. Os meus primos estavam lá, quem eu cresci Mesmo junto. caso. Perfeito. E aí, minha mãe conseguiu estudar. Então, ela terminou a escola, conseguiu passar na UES, fez pedagogia na UES, hoje é professora de escola pública em Fortaleza, mas meu pai não. Meu pai é um cara que parou de estudar na 5ª série ali, do ensino fundamental, e ele teve que sair de Capistrano para ir para Quixadá para trabalhar. E ele conta que ele foi trabalhar em cerâmica. Então, ele colocava barro no fogo para fazer tijolo, telha, assim. Mas, na frente, ele conseguiu uma oportunidade para cuidar de bodega. Então, ele era um adolescente que servia cachaça, que vendia bombom e foi se criando no comércio. Estou impressionado com similaridades. Meu pai, até o 3º ano primário, dono de mercearia, bar e mercearia a vida toda. Minha mãe, professora formada aqui na escola Olha normal, só que bem mais... a sua mãe tem idade para ser filha da minha mãe. E professora de escola pública a vida toda também. Mas vai lá. Aí, mais na frente, quando minha mãe veio para cá, meu pai veio junto, através o irmão da minha mãe conseguiu um emprego para ele. Acho que ele veio trabalhar no Café Serra Grande na época. Eu não lembro, eu nem era nascido, né? Mas ele conta. Aí ele trabalhou em distribuidora de alimentos. Então ele tinha uma Kombi, colocava as mercadorias lá, vendia na promissória. Então eu, bem criança, eu lembro do meu pai fazer isso. De ser um comerciante do pequeno varejo, vendia na promissória a cada 7 dias. Meu pai era meu herói. Então eu pensei, criança, eu quero ser comerciante. E tinha também... essas eram as referências que eu tenho. Você ser comerciante, você ser o médico, ou você era o prefeito da cidade, tudo mais. E meu pai, como ele tinha aquela veia de vendedor, assim, eu lembro que teve a festa de final de ano da empresa, ele foi agraciado como um dos melhores vendedores de lá e tudo. E isso me brilhava o olho, eu falei, você é vendedor, igual meu pai. E eu conheci o dono da distribuidora, um outro cara que trabalhava com meu pai, que vendia também produtos, são pessoas que me inspiravam, assim, e eu falei, essa turma é empresária, eles vivem bem. Eu acho que é um caminho a ser seguido. Então, eu quero ser empresário. Então, eu criança ali, eu sabia que queria fazer isso. Eu estudava até então numa escola que era... Criança, 10 anos? 11? Não, menos. Menos do que isso. Menos, acho que 8, 7 anos eu já tinha isso em mente. Estabeleceu Já tinha isso em mente. Tenho até hoje. Esse Assim. projeto. Exato, virou meu projeto de vida. Então, tem muita analogia que eu faço que eu acho que vale para a vida de todo mundo. É você ter boas referências, você conseguir sonhar cedo, porque aí o custo que você tem para capinar no caminho faz mais sentido, dado que você tem um benefício que você consegue enxergar mais na frente. Se eu não enxergo isso, não tem sentido eu pagar o preço, sabe? Então, eu senti isso. Então, e minha mãe, por ser professora, ela falava, Vitor, se você quer ser um empresário bem-sucedido, estudar é importante. Então, até então eu estudava numa escola que era duas casas depois da minha casa. Chamava Babysitter, assim. E qual bairro que você morava aqui? Joaquim Távora. E aí, às vezes eu pulava o muro para chegar em casa, assim, tudo. Aí depois eu fui para um outro colégio de bairro, que chamava Bedelândia lá. E minha mãe começou a falar para mim, que era um colégio que acabava ali na 4ª série. Sim. Aí minha mãe falou assim, Vitor... Era o antigo... Fundamental, não... Fundamental anos iniciais, que chama hoje. É o Fundamental 1, eu acho que é hoje. Chama Fundamental anos iniciais. Minha mãe me apresentou, falou, Vitor, faz o Colégio Militar de Fortaleza, tem um concurso, e lá tem muita gente boa. E se você quer fazer coisas relevantes na vida, é importante estar rodeado de gente boa, num ambiente bom, ter conhecimento para tomar decisões assertivas. Conselho certeiro da sua mãe. Certeiro. E eu fui, me preparar para o colégio militar, o que aconteceu? Prova difícil. Prova difícil, aí o que você vai... Não passei.
Só que acho que essa foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, e eu tenho que agradecer a Deus a mãe que eu tenho, assim. Porque, embora eu não tivesse passado da 4ª para a 5ª série, hoje mudou, é como se fosse 5º para o 6º ano, né? Isso, No meu tempo ainda era 4ª para a 5ª aumentou série. um ano, né? Mudou logo depois, assim. Porque era alfabetização antes, né? Na Exato, verdade, virou a o primeiro alfabetização virou o primeiro ano. Perfeito. Minha mãe falou assim, Vitor, tenta de novo. Olha a importância. Então, outro ponto, perseverança é algo fundamental também. E pensar no longo prazo. Porque ela pensou assim, você vai viver o quê? 80, 100 anos? O que é um ano para você chegar com mais maturidade e conseguir aproveitar melhor esse início de colégio militar? Você chegar com mais bagagem de conhecimento também. Daqui a 15 anos, se você está num ambiente bom, eu tenho certeza que com as ferramentas corretas, no ambiente correto, você vai ter mais portas abertas para você do que não. E ela conseguiu me convencer disso. E aí eu estudei de novo. E entrei no colégio militar e eu tive que fazer a 5ª série, que é o 6º ano hoje, novamente. E acho que ali foi uma decisão acertada. Porque quando eu entrei no colégio militar, realmente tinha muita gente boa. E logo nas primeiras aulas, eu já gostava muito de matemática, porque para você passar no colégio militar, você já tem que ter uma base matemática bem forte. Sim. O professor Vilmar, que chama. Inclusive, se o professor Vilmar, eu tiver a oportunidade de mandar isso para ele. Teve um professor do colégio militar que recentemente eu encontrei e falou que o Vilmar ainda lembra de mim, assim. Eu lembro que o professor Vilmar, ele falava do começo das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas. Acho que estava na 2ª ou 3ª edição, era bem no início, mas tinham alguns alunos do colégio militar que tinham conseguido e eles viajavam, assim, tudo. E viajar para mim era um negócio, o pessoal vai andar de avião, é esse nível, assim. Andar de avião é um negócio legal e tudo, tem uma premiação, você ganha notebook se você é premiado algumas vezes. Isso me brilhou o olho, assim. E eu fiz essa Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a primeira vez que eu fiz fui medalhista de ouro. E isso aconteceu comigo. Aonde foi a prova? A prova no colégio militar Na mesmo. Olimpíada. Você já fazia Você no colégio? você próprio já, colégio. Eu no próprio colégio. Uhum. Então o Brasil todo faz essa prova. Hoje Sim. deve ter 18, 19 milhões de participantes. No meu tempo, no meu nível, tinham 100 medalhistas de ouro. E aí para mim foi meio óbvio, assim, porque eu estava lá entre os ouros, eu achava que todo mundo podia ser ouro, assim, sabe? E aí tive essa medalha de ouro, fui receber no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, das mãos do presidente. É um baita de uma mensagem, assim. Então, se eu já sonhava em ser e fazer coisas relevantes no futuro, ali é como se fosse uma cenourinha de curto prazo que você começa a acreditar ainda mais em você. Você começa a dizer, de repente eu sou bom. Eu me propus a fazer isso, estou sendo reconhecido, as pessoas estão colocando expectativa em mim, então eu espero manter isso. E aí, no outro ano, fui medalhista de ouro novamente, tudo. Ganhei essa Olimpíada, ganhei medalha nessa Olimpíada por 4 anos seguidos, que foi o meu Fundamental nos finais, como Fundamental 2 do Colégio Militar. E fiz a Olimpíada Brasileira de Informática também, ganhei medalha. E o Farias Brito me notou, isso aconteceu mesmo. Tinha um professor Ayrton lá, que era o caça-talentos, coordenador de Olimpíadas. E ele me chamou para fazer o ITA. E ele me falou, cara, se você fizer o ITA, você vai conseguir fazer qualquer coisa assim no futuro. E eu já tinha essa mentalidade que eu precisava estar rodeado de gente boa, sabe? Uhum. Que aí as boas informações eu ia conseguir estar próximo e ia conseguir entender o que fazia sentido para mim e tomar decisão. E aí fui para o Farias Brito e lá eu tive alguns bons aprendizados, assim, porque embora eu fosse do colégio militar, tinha muita gente muito boa nessas turmas ITA, assim. Eu tava longe assim de ser dos melhores alunos. E eu lembro que eu não era bom em física e para você passar no ITA você precisava ter uma base forte de física, química, matemática, português e inglês. E eu não sabia nada de física. Eu falei, cara, a turma aqui todo mundo sabe alguma coisa disso, nunca ouvi falar. E eu fiz uma decisão que era assim, eu já tinha uma base relativamente boa em matemática, eu vou focar no ensino médio em física e química, português e inglês eu vou que acho que inglês não contava para nota, você só precisava fazer o corte, assim. Uhum. E o resto eu vou levando. E aí no final do primeiro ano, fui medalhista também nas Olimpíadas de Química e de Física, fui para a seletiva da Internacional de Física, e mais na frente, no terceiro ano, eu não passei no ITA. Tem um aprendizado ali no meio também, que eu acho que vale... Lhe frustrou não passar no ITA? Não, porque eu acredito muito eu tenho uma fé muito grande no longo prazo, assim. E eu entendo que faz parte do caminho, sabe? Não, tivemos 2 reprovações, né? 2. Não, teve 1000 já de outras coisas também, né?
as reprovações impulsionam, não são apenas as aprovações, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que quando a gente tem a crença no que a gente quer fazer, você só sabe que você vai tentar de novo e vai dar certo, sabe? Uhum. Acho que o falhar está muito mais em desistir do que no... E essa aí foi ao final do segundo grau, né? Do terceiro ano de então. Aí, não entrando no ITA, você tentou novamente. Não passei. Aí tinha um colega lá que ele queria muito IME, Instituto Militar de Engenharia. Uhum. A maioria das pessoas querem ITA, mas... ITA, São Paulo, IME, Rio de Janeiro. Exatamente. Instituto Militar de Engenharia, também é uma escola de engenharia bem boa. E esse colega, chama Igor Vitalino, hoje ele trabalha no Private Equity do BTG. Esse cara, ele queria IME, e ele passou, acho que chegou a passar no IME, foi parabenizar ele falou... Aí eu fiquei sabendo que ele ia para na realidade, ele ia para outro lugar, que era um negócio que chamava INSPER. Aí eu falei, bicho, não faz sentido o cara ir para uma faculdade privada, sendo que ele vai ganhar dinheiro estudando no IME, é uma escola super bem reconhecida, e eu nunca ouvi falar nesse INSPER. Mas eu sabia outra coisa, que ele não é bobo. Então tinha alguma coisa ali. E eu marquei um café com ele numa cafeteria em frente, numa padaria em frente ao colégio, e ele estava com o livro Sonho Grande na mesa. Não sei se você já viu esse livro. Sei, sim. Eu não sabia quem era ninguém ali. Ele está falando de 2015. E ele contou a história. Sonho Grande é um livro escrito por uma jornalista, não me venho... Cristiane Corrêa. Como? Acho que Cristiane Corrêa. É a Cristiane Corrêa. Sobre os 3 proprietários do grupo 3G. 3G, que é o dono da Lojas Americanas, o dono da Burger King. Antártica e Brahma, que é Ambev e Embev no mundo, né, de grandes cervejarias do mundo, a maior cervejaria norte-americana, Burger King, enfim, são empresários brasileiros que conseguiram um feito, que é uma internacionalização de negócios oriundos aqui do Brasil e que se tornaram referência, por isso que eu estou deixando aqui claro para contextualizar. Contextualizar, muito bom. Eles são referências no mundo, isso é verdade. E ele estava com o livro Sonho Grande, que conta a história deles, de outros sócios também, não só dos 3. E acho que em algum momento do livro fala-se do INSPER. Assim. E ele estava lendo para conhecer a turma que, de certa forma, está próximo ali daquele ambiente do INSPER. E ele me contou sobre essa turma. E uma outra coisa que ele me contou que me brilhou ainda mais os olhos foi as histórias dos alunos do INSPER e o que eles estavam fazendo, estavam sendo super bem-sucedidos, muito novos. Assim, coisa de levantar a dezena de milhão, o cara quando tem 20 anos de idade. E eu nunca tinha escutado falar nisso, sabe? Enquanto aqui no Ceará. Na minha realidade, eu nunca tinha escutado falar disso. Era muito dinheiro e eu achava que não existia isso. Um mundo de venture capital, que você aposta ali em lideranças novas para desenvolver soluções para o mundo. Isso me brilhou o olho. E eu falei, cara, eu acho que é esse tipo de ambiente que eu tenho que ir. Tem muito a ver com o que eu sonho para minha vida desde criança. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, entrei no site do INSPER e já fiquei apaixonado também no site. Tinham vários vídeos no YouTube sobre a instituição, vi vários. E no cantinho do site tinha programa de bolsas. Cliquei e eu fui ler o edital. E eu fui vendo que eu me encaixava. Eu falei, cara, eu vou aplicar para isso. Eu acho que é ali que eu tenho que estar. Eu já fiquei muito animado. E eu apliquei e fui bolsista no INSPER. E aí tinha alguns parceiros, eu lembro que na época eu tive a bolsa nomeada pelo Credit Suisse, que é um banco relevante no mundo, assim. E o Credit Suisse tinha uma área de responsabilidade social, que chamava Instituto Credit Suisse Hedging Griffith. Hoje chama Instituto Ambiquira. Teve um reposicionamento. Mas eles tinham essa parceria com o INSPER, tudo. E eu tive uma bolsa em que eu recebia a mensalidade. Eu tinha um flat para morar no Itaim Bibi. Eu recebia dinheiro na conta para morar em São Paulo. E tinha um almoço lá, dentro da faculdade. E não tinha contrapartida. Eu falei, uai. A sua contrapartida tinha estudar. Sem dúvidas, mas eu não era... E resultados. Certamente estava colado em resultados a bolsa, tinha, né? que eu ia fazer, mas eu não estava amarrado a nada, sabe? Tipo assim, isso aí já era dado para mim, assim, sabe? Eu falei, os caras estão sendo meus pais aqui, sabe? Então, eu fiquei muito, muito, muito grato pela oportunidade. E eu lembro que o processo de bolsas do INSPER, você passa por entrevista, você tem carta de recomendação. Eu falava muito para a turma, vixe, vocês não vão se arrepender, assim. Eu vou retribuir essa oportunidade que vocês estão me dando. Então, eu tive um compromisso ali já na entrevista. E eu comecei a dar aula particular já no meu primeiro mês, assim. Comecei a ganhar uma grana boa, bem boa, assim. Aula particular para colegas ou para... Já na faculdade, porque eu aprendi cálculo com 14 anos para fazer prova de física. E cheguei na faculdade,
a turma estava falando ali um pouco de limite, não tinha nem começado derivação e tudo, a turma tinha um pouco de dificuldade ali, mas como era algo que eu já fazia há muito tempo, eu achava que eu conseguia ajudar. Comecei ajudando os amigos por ajudar, e mais na frente comecei a cobrar. E Até porque os colegas não bolsistas do INSPER Vivem são bem. muito bem de vida, né? então o cara queria resolver o problema para conseguir chegar bem nas provas. E tinha uns quizzes iniciais ali, eu comecei a dar aula particular, comecei a ganhar bem. Uou, caramba, vou começar a me estruturar para conseguir dar aula aqui, né? E teve também o primeiro encontro de bolsistas do INSPER. Lá eu encontrei o Marcos Lisboa, que é Economista importante no país. que estava, em 2016, recebendo a presidência do INSPER. Assim. Ele foi um dos fundadores, eu acho, ali do... Eu não sei se ele foi um dos fundadores, mas ele é um cara muito enfim. importante para o INSPER. E o Cláudio Haddad estava indo para o conselho. E eu conheci os dois. Cláudio Haddad é o fundador do INSPER. Exatamente. E eu lembro que eu agradecia muito, assim, muito obrigado por toda a oportunidade e tudo. E eu lembro de uma mensagem que o INSPER deixa bem clara, assim, não precisa agradecer muito, aproveita a oportunidade, prospera, e a gente espera que você retribua para a sociedade mais para frente. E isso ficou na minha cabeça, Fábio, porque eu tinha certeza ali que eu ia ser bem sucedido. Eu tenho essa certeza muito grande, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava na minha irmã, que se formou na escola pública aqui em Fortaleza, uma escola que é no final da Domingos Olímpia, não sei se chama César Caos, ou assim. Acho que sim. Acho que eu não estou certo, mas eu acho que é isso. Os meus primos no interior, boa parte não fez faculdade. A minha família vem de um distrito que chama Pesqueiro, que é interior do Capistrano. Uhum. E eu tenho um primo que até hoje lá é vaqueiro, né? Tangendo gado, tudo, cresceu junto comigo. E eu ficava muito nessa dualidade, assim, caramba, eu tinha alguns empresários que eram referências, que são referências para mim, eu já conheci vários. Conheci o Jorge Paulo Lemann logo no início da faculdade, assim. Conheci o Cláudio Haddad, o Abílio Diniz, vi por lá e tudo. Uhum. Eu estudei na mesma sala dos netos do Abílio Diniz. Uhum. Isso era muito doido, assim. Muito. Mas tu tá dando salto aí, né? Tu terminou o INSPER, ok, com louvor. Sim. E já foi para o mundo dos negócios? Já Mas foi pensado... antes disso aí, eu comecei a dar aula particular. Sim, já era empreendendo aí também, né? E a Cactus começou aí nesse mês também. Por quê? Eu estava no começo da faculdade muito grato, eu falei, vou lá em Capistrano, esse negócio de retribuir, eu vou passar nas escolas públicas lá e vou contar sobre o quanto as Olimpíadas foram importantes para mim e mostrar a sala de aula que eu estudava no fim, que era o INSPER, que era uma sala de aula, assim, absurda, parece que você está fora do Brasil, assim. E fiz isso, passei nas 12 escolas públicas de lá, falei com o secretário de educação da cidade, falei com o prefeito, ficou sabendo também, tudo. E eu fui entendendo um pouco dos desafios da escola pública. Primeiro, o cara lá do meu interior, eu não conseguia ver que ele se enxergava ganhando a Olimpíada Brasileira, parecia muito longe, assim. O professor, às vezes ali também, tem muito professor competente, muito. Uhum. Mas eu sentia que a turma não acreditava que naquele ambiente podia ter um medalhista da Olimpíada, tanto que nem se falava muito disso, sabe? E o secretário de educação da minha cidade, acho que ele estava um pouco... era um ano eleitoral, 2016, ele não estava muito com a cabeça em novos projetos, sabe? Aí eu falei, bicho, eu preciso fazer alguma coisa aqui na minha cidade. Eu chamei uns amigos do ITA e do INSPER. Tinha um cara que eu conheci, que é de Itauá, inclusive, que ele já estava com a mãe dele fazendo um programa para ajudar os alunos de escola pública lá. Eu falei, vamos se juntar e vamos criar uma Olimpíada, que ao invés do cara competir com o Brasil todo, ele vai competir só no município. E eu falei com o padre da cidade, pedi o salão paroquial emprestado, e a gente fez uma cerimônia de premiação lá, que lembrava eu recebendo a medalha do presidente da República, só que de forma local. Uhum. Então, o secretário, o prefeito entregando a medalha. Para eles fazia sentido, em contrapartida, Uhum. eu conseguia ter acesso à rede municipal de educação. E depois que os alunos eram premiados, eu comecei a pagar professor das escolas de Fortaleza para ir dar aula à tarde em Capistrano. E eu fui fazer isso a gente foi fazendo isso por uns 4 anos. 5 anos, a gente falava muito pouco, assim, mas a gente media muito cada centavo que a gente gastava e o impacto disso no IDEB, que é o indicador de desempenho da educação básica. E a gente fez um estudo com a entidade do INSPER que mostrou que a cada 2 anos que a gente atuava na escola pública, a gente melhorava em 6,1% o IDEB da escola. Incrível. E aí, nesse momento, eu já estava indo pro mestrado fora do Brasil, que eu já conto sobre. Eu falei assim, eu acho que faz sentido, primeiro, eu continuar colocando o meu tempo nisso, e agora, que foi provado que faz sentido mesmo, tem-se evidências, convidar outras pessoas a fazerem parte. E eu comecei a bater na porta de algumas empresas. A primeira foi a Três Corações.
Eu estudei junto com o Pedro Antônio, que é filho do Paulo, que toca o comercial lá. E o Pedro Antônio... Três Corações detém cerca de 40% do mercado brasileiro. Acho que é 35, algo assim. Estou dando cerca de 40% porque já está chegando aí. E competindo com o multinacional, como a Nestlé, Nespresso, no caso. E tem sede aqui no Ceará, gente. O Ceará, às vezes, produz... Embora a origem da empresa seja o Rio Grande do Norte, mas a sede dela é aqui no Eusébio. Tal, e assim como outras empresas do Ceará que lideram determinados setores, a Três Corações é uma delas, né? E, enfim, continue, por favor. Perfeito. Aí eles entraram com a apostila, eu lembro que a Milene lá foi até a minha casa entregar as apostilas, a gente distribuiu as apostilas em Capistrano e tudo. E a gente falou, vamos criar um CNPJ, constituir um estatuto disso aqui, chamar gente boa, constituir governança, ser auditado para trazer gente séria. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo. Com esse modelo, criamos um time de consultoria pedagógica. No começo era tudo voluntariado, a gente começou a contratar pessoas, gente boa. Isso, a Associação Cactus, já. Associação Cactus. O objetivo da associação é exatamente qual? Era incentivar talentos de escola pública, melhorar a qualidade da rede em matemática. E o meio disso era a Olimpíada Científica. E por que a matemática? Porque no final... Não, eu sei que é a sua área, eu sei que é a sua especialidade. Mas a matemática tem um motivo para ser tão importante. Qual é? Tem, que no final do dia, se você é uma pessoa que tem bom raciocínio lógico, você desenvolve um bom pensamento crítico, você desenvolve o resto. Então, eu com 10 anos de idade, eu não era o cara que estudava muito história, mas hoje eu entendo bem de história que as coisas eu consigo colocar num framework lógico, assim. Então, era muito mais por lógica. Entendi. Então, e no fim do dia, pra gente, é muito menos sobre o conteúdo e muito mais sobre sonho e os valores corretos ali. A gente, nesse ambiente que a gente chama de turma olímpica, que são os alunos que vão assistir aula no contraturno, a gente se preocupa muito mais com os valores. O cara entender que pensar no longo prazo é importante, como minha mãe me ajudou. Você ser determinado, você ser ético. E você lutar pelo que você quer de sonho, sabe? Então, a gente se apega muito mais a isso. O meio é a Olimpíada, cerimônia de premiação para incentivar o aluno no curto prazo, bolsas de estudo, e assim vai. E quando a gente dá a bolsa de estudo para um aluno, a gente começou a intermediar a bolsa em falar com os colégios de Fortaleza para, cara, você, depois do período de matrícula, tem vaga ociosa aí, vamos apostar em aluno de baixa renda, que eventualmente pode ser um potencial para o colégio. Tem sido bem recebido nos colégios para isso? Bem recebido. Então, o diretor Marcos André, do Aritsá, recebeu muito bem a gente. O Farias Brito também, a gente tem parceria e tudo. E a gente começou a intermediar a bolsa de estudo. Então, foi no caso a caso, vendo como é que a gente recebia os alunos de Fortaleza. Tem outras instituições, como o Primeira Chance. Tem o Instituto Ponte também, que é do Espírito Santo, mas que está indo para todo lugar do Brasil. Tem o IQJ aqui, Instituto Queiroz Gereissati, que também recebeu alunos da Cactus de Aquiraz e tem uma sede aqui no centro, que recebe os alunos que estão no 7 de setembro, eles fazem aula à tarde aqui. E a gente foi fazendo parceria com instituições e fazendo algumas bolsas direto também, sendo bem recebido, sim. E não só esses alunos, eles vão... esses caras vão voar, assim. São talentos, assim. Mas, no fim do dia, se a gente consegue medir que toda a rede de educação do município está crescendo também, aí é que a gente acha que faz sentido colocar energia para ganhar o jogo, assim, sabe? E aí, só seguindo... depois que a gente teve essa evidência, começamos a chamar empresas. Várias empresas hoje fazem parte do nosso ecossistema e a gente conseguiu crescer a atuação para o Brasil todo. Várias empresas fazem parte do ecossistema, apoiando, você está falando? Colocando dinheiro. Vou dar um exemplo do iFood. Vamos lá, pode dar. Fica à vontade de citar nomes, nenhum problema. O iFood, por exemplo. O iFood colocou por volta de 1 milhão, ano passado, eu acho. Colocou no projeto. 400 mil na cota, colocou uma grana na cerimônia de premiação. E mais que isso, eles têm um time em parceria com a gente, numa coalizão que chama Movimento Tech, que na época, no período em que a gente tem mais dúvidas das escolas, dos pais, tudo, eles colocam um time deles também como suporte para a gente estar tirando dúvida dessa turma, porque a gente vem em alta demanda. Eles ajudam também a gente com abertura em alguns estados, municípios, assim. Outras empresas fazem parte também, como Estônia. O evento que você foi financiado pela Estônia. Stone, maquininha de cartão de crédito. Mercado Livre,
XP, BTG Pactual. É um nível de relacionamento. Eu sei que você tem parceiros seus, colegas que fizeram junto com você, isso aí, mas é um nível de relacionamento em função da sua escolaridade no INSPER, não é isso? Muito Mas por você isso. está no mercado também, né? Está fazendo o quê no mercado? Tu ganhou dinheiro com o quê? Eu comecei dando aula particular, depois eu passei um tempinho no mercado financeiro, trabalhei em crédito no Arab Bank, mas porque eu Em qual banco? chama ABC Brasil, Arab Bank Corporation, né? Trabalhava em crédito lá. Eu achava que era importante você conhecer quem jogava o jogo, você, por dar crédito, você vê muitos setores, consegue entender qual que é a margem de cada setor, assim, você consegue ter uma noção boa de mercado. E mais na frente eu abri uma empresa que chama Fleet, que a gente faz funil de venda digital e eventos para alguns parceiros, assim. Faz o que digital? Não entendi bem. Funil de venda digital, produção de conteúdo digital e funil de venda para diferentes influenciadores. E também a gente começou a fazer eventos. Como assim? Tu pode citar um exemplo exatamente de como funciona? Você Por tem... exemplo, eu produzo Você é um Fox. roupas, por exemplo. Não, Ou Fox, pega o Fox, vamos lá. Vamos falar do... Fox, site Fox, um site de notícias. Pronto, então a gente tem uma esteira de conteúdo que todo dia a gente vai lançar 3, 5 conteúdos nas suas redes sociais, em todos os canais, TikTok, Instagram, YouTube. E aí a gente vai criando uma comunidade, audiência, vai fomentando essa audiência em WhatsApp também. E certamente você deve ter produtos ali que faz sentido para essa turma. Eu faço a gestão disso, você me paga mensalmente para fazer isso. E aí tem um modelo que você me paga somente, ou então eu posso ter um share ali contigo do negócio. Entendi. E aí, mais na frente, tendo esse público, a gente pode fazer evento com esse público, pode criar diferentes produtos. Compreendi. E Pronto. isso, evidentemente, que estabelece diversas relações, Total. né? Que, enfim, permite... Empresas diferentes, tudo é relação sobre pessoas. Então, às vezes... Você passeando aqui fazendo o Dedé Tour, perguntou ao Arthur, que estava ali com o violoncelo, estudando, né? Treinando. Para aprender violoncelo, tem que estudar tanto quanto quem vai fazer uma Olimpíada de Matemática. Sim. 8 horas, 9 horas por dia para ser um craque no violoncelo. E você perguntou qual era o sonho dele. Bom, você parece que de alguma forma já alcançou o seu, mas 29 anos é muito longe, novo. Estou longe. É isso que quer dizer, 29 anos é muito jovem. Qual é o seu sonho, ao final das contas, a partir dessa fase mais madura de sua vida? Pelo Estatuto Brasileiro do Jovem, até 29 anos ainda é um jovem, né? Então, aproveitar que tem Eu não concordo muito com o Estatuto, não, mas vamos lá. Dá para ser jovem até mais na frente, tá? Dá. Não, mas eu acho que tem que ser para baixo mesmo. Enfim, você perguntou do meu sonho, né? Sim. Cara, o meu sonho tem a ver com que todo mundo consiga ter a oportunidade de concretizar seu sonho. Então, na verdade, todo mundo consiga sonhar. Você consiga ter as informações corretas para você ter um repertório, entender o que faz sentido para você e você sonhar com aquilo e entender que aquilo é possível. E eu faço isso através da Cactus. Isso é um dos meus sonhos. O outro tem a ver com uma frente financeira, assim, estabilidade para minha família e tudo, e eu acho que eu estou na construção dos dois. E eu acho que é um sonho tão grande, assim, se você for falar desse aqui, eu falei de forma rápida, mas é tão complexo isso a se fazer, que eu acho que eu vou passar a minha vida toda fazendo isso aqui, sabe? E me dá um propósito muito, muito legal. Então, que todo mundo no Brasil consiga sonhar e consiga ter o caminho necessário para realizar seus sonhos. Né? É o que eu sinto. Assim. Falamos muito de sonho hoje. Você citou Sonho Grande, que é um livro, né, que trata de um grupo empresarial importantíssimo no Brasil. E as pessoas vivem de sonho. Né? Sonhar é extremamente importante. Eu acho que não há idade para isso. Né? Para fazer o bem, inclusive, se o sonho é esse, isso é interminável. E que bom que seja interminável. Vitor, mais alguma coisa? Você quer tratar de abordar mais algum ponto? Algo que você gostaria de dizer, que você gostaria de tratar? Eu acho que, aproveitando o propósito da gente estar aqui hoje, conhecer a casa da vovó Dedé, de também eu nunca achei que eu ia trabalhar com alguma coisa do terceiro setor. De verdade, pra você. Isso foi acontecendo aos poucos, eu fui conhecendo muita gente por conta disso e tudo. E o que eu mais sinto é que, cara, todo mundo consegue fazer sua parte como cidadão, sabe? E eu não sei se, eu acredito
pelo que eu vejo, eu infiro que não, nem todo mundo tira uma parcela do seu tempo ali para contribuir para um mundo melhor. E, claro, só pela nossa atividade de trabalho e tudo mais, a gente está, sim, agregando valor à sociedade. Mas tem instituições sérias, como a Casa da Vovó Dedé, como a Cactus, que eu fundei um tempo atrás, que precisam muito de gente boa junto, seja como voluntário, seja com recurso financeiro através de um relacionamento assim, que consiga intermediar. Você pode fazer a diferença no mundo de uma forma muito assertiva, sabe? Eu realmente estou impressionado com o que eu vi aqui, pelas vidas que foram transformadas através da Casa da Vovó Dedé. Acho que todo mundo pode contribuir com isso. Então, a minha mensagem é: vamos buscar essas organizações e da forma que a gente conseguir contribuir. Seja, sei lá, R$10 por mês, R$5 por mês, ou então com um tempo voluntário, e fazer nossa parte. Eu acho que às vezes é melhor para a gente do que para tu. Eu me sinto tão bem, eu acho que você também. Sim. Depois de você me conhecer, a primeira coisa que você fez foi me convidar aqui. Foi. Então, Eu vi o que você estava fazendo. Opa! Exatamente. Então, Tem porque ali uma... pulsa no seu coração. Sim. Também isso, entendeu? Sim. E eu faço esse convite para todo mundo conhecer a Casa da Vovó Dedé, claro, mas eventualmente perto da sua comunidade você tem alguma instituição que precisa de apoio, seja sopão, seja aula no contraturno para criança de escola pública. Vamos fazer o mundo melhor da forma que a gente consegue. É isso aí, Vitor. Essa é a melhor mensagem possível. Muito obrigado aqui pela conversa, sua disponibilidade, seu tempo de vir aqui, conhecer a casa, o seu tempo de dar essa entrevista para o Focus. Muito obrigado. Bora em frente. Bora em frente. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar e da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação, apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará, orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará, cuidar da educação, avançar o Ceará.